Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar início à nossa reflexão diária. Aqui todos os dias pelo Instagram, meditando, para nós aprendermos acerca da palavra do Senhor. Nossa irmãzinha Roberta está sempre conosco aí, que Deus abençoe a irmã, Pai do Senhor Jesus, seja sempre bem-vinda, está sempre conosco, participando aí das nossas lives. Tenho certeza que Deus tem abençoado a vida da nossa amada irmã. Tantos outros irmãos também têm estado conosco, né? Tem sido uma bênção esse tempo aqui de meditação, de reflexão da palavra de Deus. E essas lives que nós estamos fazendo, nós estamos baixando também essas lives e eu estou postando essas mensagens no YouTube também. Você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Aproveita para ir lá, se inscreva, tá bom? Vai ser uma benção. Precisa atingir um certo número de inscritos para podermos também fazer lives lá pelo YouTube. Então, você é convidado, se você quiser ouvir novamente as mensagens, você pode, tanto aqui no próprio Instagram, na nossa página no Facebook, e também lá no nosso canal no YouTube. Tá certo? Vamos aguardar aí mais alguns irmãos acenar, né, para nós darmos início a mais esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Lembrando aos amados que esse tempo aqui é um tempo menor, né? E às segundas-feiras nós estamos a partir de 21 horas com nossa live no Facebook, tá bom? E ali nós estamos para dar um tempo maior, nós aprofundamos um pouco mais nos textos sagrados. Pai do Senhor, nosso irmão Anderson, também está sempre conosco aí, bênção de Deus, Deus abençoe a sua vida. É um prazer ter os irmãos conosco aí, tá bom? Nossa irmã Graziele também entrou agora, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos à nossa meditação, a nossa breve meditação desta noite, todos os dias, tá bom? A partir das 18h30 aqui no Instagram. A mensagem fica gravada no nosso canal no YouTube e você vai lá, se inscreva lá, em nome de Jesus, e nos ajude a fazer a divulgação do canal, e assim também as mensagens, mais vidas vão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho do Senhor. Eu vou ler apenas um versículo da palavra de Deus, um texto por demais conhecido, nos economiza tempo do contexto para nós já entrarmos direto dentro da própria palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículo de número 15, falando a respeito de Paulo, da conversão, né, do apóstolo Paulo. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Recordando, sabemos que a menção dessa palavra faz referência ao apóstolo Paulo, na sua experiência maravilhosa de conversão com o Senhor, na estrada de Damasco, quando ele teve toda aquela visão, né? Ele caiu prostrado, é conduzido para Damasco, e ali o profeta Ananias vai ali e entrega todo o mistério de Deus para ele, e ele compreende que a partir dali, né, a sua condição espiritual, o seu ministério é edificado, e Deus dá esta palavra, confirmando para o profeta de que Paulo, ele é um vaso escolhido. Deus, muitas das vezes, se dirige ao ser humano fazendo analogias. O que é analogias? Analogias é estabelecer uma semelhança entre coisas distintas,
Fazer uma analogia é fazer uma comparação entre coisas, pessoas distintas. E, por exemplo, Deus, ao se referir à sua igreja, ele a chama muitas das vezes de ovelha. Nós somos ovelhas? Não, Deus está traçando um paralelo, né, do seu povo com a ovelha. Deus nos chama de sal, Deus nos chama de luz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O Senhor muitas das vezes chama os teus servos de vasos, como nós acabamos de ler aqui, fazendo menção ao apóstolo Paulo. Deus nos chama de templo. Então isso é fazer uma analogia, é fazer uma comparação. E por que é que Deus faz isso? O objetivo é para que nós venhamos a compreender a nossa real natureza e os nossos atributos e obrigações. Então, para nosso entendimento ser facilitado, Deus ele faz uma comparação, como aqui os animais, como o próprio templo. Deus nos compara a uma noiva. Então, quando ele nos assemelha e fazendo essas comparações, ele está dizendo para nós extrairmos dessas comparações, né, algo a respeito da nossa própria natureza, dos nossos atributos e, obviamente, das nossas obrigações. Dentre tantas analogias usadas pelo Senhor, eu quero destacar essa aqui, a questão de vaso. Deus muitas das vezes fala conosco se referindo, nos comparando a um vaso. E é importante nós fazermos menção dessa analogia do Senhor, porque esse termo vaso, infelizmente e erroneamente, ele é muito mal compreendido, principalmente no meio pentecostal. O termo vaso, muitas das vezes, ele é somente associado àqueles que são usados pelo Senhor. Aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que fazem alguma coisa na obra de Deus. Aí nós erroneamente fazemos uma comparação. Olha, este é vaso de Deus. Olha, aquele profeta é vaso de Deus. É vaso usado pelo Senhor. Mas o termo vaso dentro da palavra de Deus, ele é muito mais amplo. Ele se refere a coisas muito mais profundas do que simplesmente ser usado pelos dons espirituais ou pelos dons ministeriais. Eu quero aproveitar essa breve reflexão para dar uma polida sobre esse termo, e nós vamos compreender a profundidade que significa ser chamado vaso na casa de Deus, na presença do Senhor. Talvez façam por ignorância, por desconhecimento, ou por rebeldia mesmo, ou por meninice na fé, mas o objetivo dessas lives, eu quero dar essa polida. Você tem observado nas nossas lives, eu quero ser muito cirúrgico no ensinamento, porque eu quero, ao terminar a minha colocação aqui, eu creio que por direção do Espírito Santo, você diga aí do outro lado: ah, entendi. Ah, quer dizer que é isso que a Bíblia está dizendo? Não quero ficar aqui com rodeios teológicos, fazendo um malabarismo para que você entenda ou saia mais confuso ainda do que começou a live. Eu quero, assim, live pós live, mensagem pós mensagem, trazer essa revelação de uma forma tão simples que, ao ouvir essa mensagem, você vai dizer: entendi mais um pouco da palavra de Deus, aprendi mais um pouco com a palavra de Deus. Então esse é o objetivo das nossas lives, trazer uma clareza no entendimento de textos que muitas das vezes é polêmico, né? E eu quero acreditar que muitos são levados até mesmo pela inocência, né, a um caminho de engano. Então o nosso objetivo é trazer com forma muito clara, sem rodeios, sem nada, de forma muito objetiva.
E o termo vaso, infelizmente, no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, ele tem essa confusão muito grande no coração de muitas pessoas. E é importante esse esclarecimento, porque tem muitos irmãos dentro da igreja, né? Porque eles têm isso como um referencial da sua espiritualidade. Ouça isso que eu estou dizendo. Porque se coloca como um vaso aquele que é muito usado, aquele que prega muito, aquele que canta muito, aquele que profetiza muito. Olha, aquele é vaso. Talvez o irmão, né, ele tem um ministério de não tanto destaque aos olhos do homem dentro da igreja, de repente fica lá na porta tomando conta, talvez é responsável lá pelo departamento infantil, talvez é o responsável pela limpeza da igreja, talvez nem participa do culto, fica lá na tesouraria no momento do culto, e esses irmãos não são vasos de Deus? Quer dizer que, de repente, somente aqueles que parecem que estão com o microfone na mão, aqueles que estão em evidência, esses são, de fato, talvez que tenham um dom diferenciado. Louvado seja Deus por isso, e que tenha muito mais profeta, muito mais pregador, muito mais levita na casa de Deus. Amém por isso. Mas o termo vaso, no coração desses irmãos, eles podem se sentir diminuídos à medida que talvez nunca tenha tido oportunidade numa igreja. E talvez esses irmãos que nunca tiveram oportunidade na igreja, às vezes está lá no banco, às vezes está fazendo um serviço, né, no anonimato para a igreja, às vezes tem mais peso na igreja daqueles que estão em evidência. Eles não são menos espirituais do que aqueles que estão dirigindo um departamento, daqueles que estão dirigindo uma congregação, daqueles que têm um microfone na mão, né, daqueles que todo culto está cantando ou todo culto está pregando. Esses, à luz da palavra de Deus, dentro do ministério do Senhor, são tão honrados quanto os que estão em eminência. Então, por isso é importante esclarecer a questão do que significa ser vaso à luz da Bíblia dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus. E eu quero começar expondo essa verdade. Primeiramente, vaso, todos nós somos. Todos nós, a exemplo de Paulo, somos vasos escolhidos para estar na casa de Deus, no reino de Deus, a serviço do Senhor. Porque João 3,16 diz aqui, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Bom, se Deus nos escolheu, a exemplo de Paulo, nós também somos vasos escolhidos pelo o Senhor, independentemente do seu chamado ministerial. Amém? Já fica com essa verdade. Mas é importante dizer que, embora sendo vaso dentro da casa do Senhor, eu faço questão de ler Bíblia. Ler Bíblia. E veja o que é que a Bíblia nos diz. Eu vou ler Romanos capítulo 9. Para despertar alguns vasos aí, ó. Romanos capítulo 9. Os irmãos estão vendo que eu faço sempre questão de ler a palavra de Deus. 9 a partir do verso 20. Para depois você conferir. Faço questão de deixar aqui os versículos para a sua meditação. Aí você confere se o que está sendo falado está na direção de Deus ou do meu próprio coração. Verso 20, no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Mas, ó homem, quem és tu? A que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fazes assim? Me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia? Para que para a glória já dantes preparou? Esse texto aqui, ele é muito usado pelos calvinistas, seguidores da teoria da predestinação, defendendo que Deus, dentro do seu decreto, seu eterno decreto, decretou almas para o céu e outras para o inferno. É decreto de Deus. Isso dentro da visão calvinista. Mas essa interpretação, ela não encontra base, sustentação à luz da palavra de Deus. Porque eles repreendem, né? Eles desconhecem o livre-arbítrio, tá bom? Mas é um direito deles, é uma visão deles, nós respeitamos
Amém, embora nós não concordamos. Mas o texto que eles usam para se abalizar é este texto, que Deus escolheu vasos para a ira e vasos para a salvação, para a misericórdia, vasos de honra. Mas se nós formos no capítulo de número 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua última carta, a última carta do apóstolo Paulo no seu ministério, no capítulo 4, no versículo de número... 2 Coríntios, vou fazer questão de ler aqui esse texto, no capítulo 4, no versículo de número, eu vou ler o versículo 4, tá bom? Só para meditação dos irmãos. Não posso ser longo aqui, porque a live, o objetivo dela é ser um pouquinho mais estreito. Mas, 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos mostra quem são esses vasos de ira e quem são esses vasos da misericórdia, de honra na casa do Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, no versículo número 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e nós mesmos somos seus servos por amor de Jesus Cristo. Ouça agora, verso de número 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Grava esse versículo. E agora eu vou concluir lendo o texto de Timóteo, que nós falamos aqui agora. Eu quero fazer essa comparação para os amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 16. Eu quero embasar bem essa diferenciação desse vaso da ira que Deus está falando em Romanos 9, do vaso da misericórdia. Mas vós, verso 16, escute, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Vou repetir: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha o verso, ouça o verso 20, de 2 Timóteo capítulo 2. Ora, numa casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de ferro. Também de pau, e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparação para a boa obra. Romanos capítulo de número 9, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, que existe duas classes de vasos: os vasos da ira e os vasos da misericórdia, da graça, vasos de honra. Embora a teologia ou a teoria da predestinação diz que é algo que já pré-determinado pelo Senhor, a Bíblia não traz confusão, ela é a palavra legítima de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, também escreveu aqui a Timóteo,
ele joga um pouco mais de luz sobre essa diferença dos vasos que há dentro da casa de Deus. E aqui, a questão dos dons espirituais, você já percebeu que já ficou para trás. Paulo está dizendo que a diferença entre o vaso de honra e o vaso da ira, o texto está dizendo aqui a respeito dos vasos de barro, os vasos da desonra, diz assim, esses se desviaram da verdade. Então, dentro da casa de Deus, que existe vários tipos de vasos, amém? Vários tipos de vasos. Os que se desviaram da verdade, do legítimo cristianismo, esses, à luz da Bíblia, são aqueles vasos da ira. Não porque Deus predeterminou, foi por causa que do seu livre-arbítrio preferiram enveredar-se pelo caminho da desobediência. Estão dentro da casa, são chamados de vasos, pode ser vasos à luz, vasos de bênção na interpretação do homem, mas aos olhos de Deus é vaso de ira. Porque embora estando dentro da casa, vestido de vaso, com cara de vaso, pregando igual vaso, vivendo igual vaso, mas a Bíblia vai dizer que eles se desviaram da verdade. Eles estão dentro da casa, mas vivem a mentira, vivem na iniquidade, vivem no teatro religioso, mas não há legitimidade dentro da sua alma. Mas aqueles que se apartam da iniquidade, aqueles que se apartam da mentira, esses são vasos de honra. E não sou eu que está dizendo, a Bíblia diz assim, olha, se vós, no versículo 21, se purificar de tudo isso, dessa meninice, dessa carnalidade, dessa mentira, desse fantoche, desse teatro que eles fazem aí na casa de Deus, se você desviar de tudo isso, da mentira, da promiscuidade, da prostituição, você será, se santificar, você será vaso de honra dentro da casa de Deus. Então, vaso de Deus na luz da Bíblia não é o que pula, não é que roda, não é o que sapateia, não é que prega, não é que canta, não é que profetiza, é o que se santifica, é que vive uma vida digna, fidedigna à luz da palavra. Não estou dizendo que é perfeito, pode errar, pode tropeçar, mas esses têm um coração quebrantado e se volta para Deus. Esses dentro da casa de Deus é vaso de honra. Para Deus, esses são os verdadeiros vasos escolhidos, irrepreensíveis diante da palavra do Senhor. Interessante que quando nós vamos para Jeremias capítulo de número 18, como é pregado a questão do vaso, o vaso do oleiro, o vaso que se quebrou na mão do oleiro, né? Todo mundo prega a graça do oleiro restaurando aquele vaso que se quebrou nas suas mãos, e o oleiro fazendo daquele vaso um novo vaso, e louvado seja Deus por isso, e que nós temos que deixar o oleiro trabalhar, e que se fosse Satanás jogaria o vaso fora, mas o oleiro não joga, porque o oleiro tem compromisso. Nós pregamos e pregamos e pregamos sobre isso. Mas por que é que ninguém prega o capítulo 19 desse mesmo livro de Jeremias? Porque no capítulo 18 está mostrando a longanimidade do oleiro, a perseverança do oleiro, o propósito do oleiro de restaurar o vaso que se quebrou diante dele. Mas no capítulo 19, esse mesmo oleiro que restaurou o vaso, lá no capítulo 18, ele chama o seu profeta, manda o profeta ficar na porta da cidade, conclamar toda a nação, a tribo do sul ali, Judá, louvado seja Deus, pregar uma palavra de juízo e pegar o mesmo vaso que ele restaurou, que é uma tipologia de Israel, e ele pega esse mesmo vaso e quebra na entrada da cidade. Por que só prega o capítulo 18? Por que nós não pregamos o capítulo de número 19? Que o mesmo oleiro que restaura o vaso é o mesmo oleiro que quebra o vaso. Quando esse vaso que não quer, louvado seja Deus, andar na retidão dos seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor, é Deus quem quebra. O diabo tirou aquele vaso da igreja, pegava tanto. Não, é oleiro que quebra vaso também. Mas aquele irmão pregava que é uma bênção, mas pregava na rebeldia. É o oleiro que quebra mesmo.
Ele restaura quando há humildade diante dele, quando há quebrantamento diante dele. Mas se ficar com orgulhoso, nariz empinado, coração de pedra, o mesmo oleiro que restaura na roda no capítulo 18 é o mesmo oleiro que quebra os olhos de todo mundo. Alebassúbia. É o mesmo oleiro que quebra. Nós não servimos o oleiro só do capítulo 18. Nós servimos o oleiro do capítulo 19 também. Mesmo Deus, a Bíblia diz, o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gerry, essa mensagem era para Israel, a Israel rebelde. Essa mensagem não é para a igreja. Ah, não é não? Então eu vou ler para você aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 2, quando Deus está dirigindo uma palavra para a sua igreja, a igreja de Tiatira. Ele está dizendo assim, olha, verso 27, aleluia. Verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Oh glória, vaso de honra. Mas diz o verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Amém? Os vasos de honra reinarão com o seu Senhor. Terá autoridade sobre as nações, mas os vasos de desonra serão quebrados. E agora Deus está falando objetivamente para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está recebendo essa palavra? Está entendendo que ser vaso na casa de Deus está muito além do que apenas se qualificar da forma como Deus te usa. Nossa, Deus me usou hoje de uma maneira tremenda. Isso não quer dizer que você é salvo, não. Eu sou vaso na casa de Deus. Pode ser vaso na casa de Deus. Não sei se é salvo lá no céu. Porque vaso todo mundo é. E a Bíblia vem nos alertar. E como é o comportamento, para nós concluirmos aqui, do verdadeiro vaso? Foi o que nós acabamos de ler na palavra de Deus, de 2 Coríntios, no capítulo de número, aleluia, capítulo de número 4 de 2 Coríntios, quando, louvado seja o nome do Senhor, quando Paulo vai dizer que acerca da obediência, acerca da verdade, da santidade, da unção, Paulo vai reconhecer que essa casca aqui, ó, é barro, para nada serve, mas que toda essa verdade, essa glória de Deus, louvado seja Deus, é a excelência de Deus habitando num vaso de barro. Oh, aleluia! E aqui para nós concluirmos, 1 Tessalonicenses, do capítulo de número 4. Ouça essa citação da palavra de Deus, como deve ser o nosso comportamento, capítulo 4, de 1 a Tessalonicense, versículos, aleluias, vou partir do versículo de número 3. Ouça o que Deus diz, qual deve ser o nosso comportamento. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Qual é, pastor Gerry, a vontade de Deus? Vou ler: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não é só no corpo, não, tá bom? Quando você não vive a legitimidade da palavra, você vive a prostituição doutrinária, prostituição eclesiástica, litúrgica, física, prostituição, o leque é muito grande. Mas que cada um de vós, para mim e para você, vaso de Deus, que saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Oh glória! Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aleluias! Aleluias! Você viu? Percebeu? E eu sei que você abriu-te o entendimento nesse momento, para nós sabermos de fato o que é ser vaso à luz da palavra de Deus, que vai muito além dos dons ministeriais, dos dons espirituais, ou pelas obras que nós fazemos. À luz da Bíblia Sagrada, exemplo de Paulo, que foi um vaso escolhido,
O texto nos diz, e aqui eu resumo, que dentro da casa do Senhor, aleluia, existe muitos vasos. Romanos 9 diz, tem vaso para ira, mas tem vaso para misericórdia. Paulo vai dizer, esclarecer um pouco mais, aleluias, em Coríntios, que existe vasos de ouro, mas existe vaso de barro, vaso de palha. E a diferença entre um vaso e outro é que o vaso de honra, ele vive na verdade, ele vive na obediência, ele vive na renúncia, ele vive com a boca no pó, ele paga o preço, ele se abstém das concupiscências da carne, o foco dele é Cristo, o foco dele é a sua palavra. E para isso ele está disposto a renunciar, a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e, louvado seja Deus, seguir a direção do mestre. Mas o vaso que está dentro da casa de desonra é o vaso que se apartou da verdade. Está mais preocupado com fama, está mais preocupado com holofote, está mais preocupado com tapinha nas costas, está mais preocupado com oportunidade da igreja, de ser chamado de bênção, de ser chamado de vaso, e louvado seja o nome do Senhor, tem se perdido na verdade, mas vive uma vida completamente declinada para o erro, para o pecado. Os vasos de honra é que Deus disse na sua palavra aos Tessalonicenses, saiba manter o vosso vaso em santificação e honra. Verdade, tem muito vaso brincando dentro da casa do Senhor, mas eu louvo a Deus, porque tem vasos de santificação, tem vasos que são referenciais dentro da casa do Senhor, independentemente de onde ele estiver dentro da casa, pode estar em cima do púlpito, pode estar lá no anonimato, pode estar na porta, pode estar na congregação, pode estar lá naquele trabalho evangelístico, pode estar lá naquele culto familiar, pode estar, louvado seja o nome do Senhor, fora dos holofotes, não seja a pessoa mais citada dentro da igreja, mas é a pessoa mais citada no reino de Deus. Talvez não seja conhecido pelos grandes da igreja, mas Satanás sabe que ele é de Deus, e quando ele levanta a mão não tem treva, não tem demônio, não tem obra de Satanás que para em pé diante dele, porque na vida dele tem unção, tem autoridade de Deus. Saiba manter o seu vaso em santificação e honra para a glória de Deus. Fica essa palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Sei que Deus abriu um pouco mais o seu entendimento e agora você entendeu. Ei, eu preciso ser esse vaso. Quer dizer que eu preciso ser o vaso à luz de Deus, não à luz do que o homem chama e denomina o que é vaso. Mas se Deus me chama de vaso, eu vou ser vaso conforme Ele quer que eu seja vaso, porque Ele é o meu oleiro e eu continuo sendo vaso nas tuas mãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Fique na paz até amanhã, às 18h30, aqui nesse mesmo lugar. Que Deus abençoe e fique com Jesus.